Senhoras e senhores, doutoras e doutores, sejam muito bem-vindos a mais um Doutor Esteta Podcast. Mais uma vez aqui com meu amigo Dr. Felipe Saldanha. Sempre é um prazer enorme estar aqui falando de estética, saúde e bem-estar para todos vocês. E hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, Dr. Renato, que é conselheiro do Conselho Federal de Biomedicina e presidente do Conselho Regional de Biomedicina da Terceira Região. Doutor Renato, é um prazer tê-lo você aqui. Nós tentamos algumas vezes, né, trazê-lo aqui, mas as agendas não batiam. Doutor Renato bastante importante, bastante atarefado, e a gente, graças a Deus, conseguimos aí hoje trazer o homem para cá, para falar um pouco de estética na biomedicina para a gente. Doutor Renato, que é uma peça fundamental no Conselho de Biomedicina Estética, né? Gostaria que você se apresentasse para quem está assistindo aí, contar um pouquinho da história do Dr. Renato, como que o Dr. Renato surgiu na biomedicina estética e como que você alcançou esse título dentro do Conselho. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde tão agradável aqui de Belo Horizonte. E esse problema de agenda, mas é sempre a gente dar certo sim de encontrar no momento oportuno. E falar sobre biomedicina é eu falar da minha vida, porque eu já tenho mais de 34 anos de formado. É lógico que eu entrei na biomedicina como grandes aí pelas análises clínicas, depois passei para citologia e fui de bancada. E com o advento da estética, que foi o quê? Um bem-estar que a biomedicina, o Conselho Federal fez para o crescimento da comunidade biomédica. E hoje é fato, a biomedicina cresceu muito na parte da saúde estética. E o Conselho, em meados de 2011, foi uma das primeiras autarquias a reconhecer mesmo a saúde estética. Foi pelas mãos do Conselho Federal de Biomedicina que nós colocamos isso aí para a nossa população. No último episódio, nós tivemos aqui com a doutora Ana Carolina Pulga, que é considerada a mãe da biomedicina estética. Nessa época que ela começou a tentar trazer a atuação dos biomédicos na estética dentro do Conselho, como que foi isso? Como que foi a aceitação do Conselho perante essa situação que ela trazia em meados de 2007, por aí, 2008? Como que foi? Isso mesmo, Felipe. Por volta de 2008, 2009, ela começou a aprofundar nessa parte da saúde estética, né? E o profissional biomédico devidamente habilitado, porque nós temos um conhecimento muito vasto da parte da fisiologia, da patologia. Então, por que não entrarmos nessa área? E aí ela conversou com vários conselheiros. Na época, aí quando foi em 2011, num congresso do Recife, fizemos a apresentação lá e numa plenária do CFBM, colocamos os parâmetros necessários para podermos regulamentar o profissional biomédico na área da estética. Bacana. E ela colaborou muito com o Conselho Federal, trazendo técnicas e trazendo meios onde nós podíamos atuar, sim. Ela foi uma precursora, sim, nessa época dos 2007, 2008 mesmo, trazendo para o mundo da biomedicina a estética. E hoje é fato que a gente sabe que grandes faculdades por aí, egressos, eles já saem já pensando o seguinte: eu vou fazer o quê? Saúde estética. É legal demais, né? A classe cresceu bastante com isso, né? Várias vezes a gente já trouxe histórias aqui, né, Felipe? De como que é a luta na estética, o biomédico já nasceu lutando, né, doutor Renato? A gente já começou a luta brigando já por meio judicial, por toda aquela luta. Então, assim, eu até me emociono em falar da biomedicina, porque os gigantes que vieram atrás de mim, e vieram trilhando esse caminho, e hoje, assim, eu sou um gigante trabalhando pela estética. Muito antes da biomedicina estética, existia a biomedicina de luta, né? Nós temos até um livro, DNA de Luta, fantástico, os biomédicos aí para lerem isso, e a gente vê a história desses gigantes, dos conselheiros que vieram lá há muitos anos atrás, brigar pela biomedicina, né? Começamos com uma universidade, hoje tem diversas universidades em todo o país. Hoje a população conhece quem é o biomédico. Hoje a população chega e fala: poxa, o biomédico trabalha com estética. Hoje se fala de estética, fala, ela é biomédica, doutora,
a doutora que trabalha com estética. Né? E hoje o biomédico tem mais de 30 áreas de atuação. E uma das áreas que é gigante dentro da biomedicina é a biomedicina estética. E para mim é um prazer imenso ter vivido essa parte, ter passado por essa parte da história da biomedicina, principalmente nessa parte da biomedicina estética, né? E o Dr. Renato é um amigo de longa data, porque conversamos muito sobre assuntos voltados à biomedicina, assuntos voltados à estética, né? E o que é muito interessante, que eu acho muito legal do nosso conselho hoje, principalmente CRBM3, é que a demanda do profissional ela é atendida. Então, muitas vezes já chega o doutor Renato, vamos conversar sobre isso aqui, apareceu isso daqui na mídia, apareceu isso aqui em tal local, eu gostaria de conversar, e o conselho sempre muito aberto, pelo menos o conselho de biomedicina, um conselho extremamente aberto para escutar o profissional. E não é qualquer um que seja biomédico, esteja ali querendo sanar alguma dúvida, o acesso é muito fácil conversar. Quem é de Belo Horizonte vai lá na delegacia, muitas vezes eu fui lá tomar café com os meninos, conversar sobre assuntos relacionados à área. E assim, um dos motivos da gente trazer o conselho aqui para dentro do podcast é justamente para aproximar, mostrar que o conselho ele está próximo do profissional, ele não é inimigo. Às vezes muitos profissionais acham que o conselho é inimigo, e não. O conselho, principalmente de biomedicina, é extremamente amigo do profissional. E eu já senti isso várias vezes na pele. Às vezes, para comunicar com alguns alunos, ajudar algum aluno, entrava em contato antes de mais nada com o conselho, em vez de ficar pegando informação vaga que sai na mídia, informação que sai com pessoas mais intencionadas, e o conselho está ali para amparar tanto o profissional quanto a população. Muitas vezes tem essa autarquia federal aí que é fenomenal, né? Que dita as regras e ajuda o profissional aí nesse processo. Que é muito importante, né? Doutor Renato, como que surgiu essa divisão de CRBM3? Explica um pouquinho para a gente como que funciona essa divisão. Não, Felipe, é o que nós até estamos falando. A biomedicina, na área da saúde, é uma das profissões mais novas. E nós começamos com 4 faculdades e depois 5 faculdades distribuídas no Brasil. Ou seja, nós éramos muito pequenos. E aí eu deixo até esse recado aí, que o Felipe até lembrou, que nós nascemos num DNA de luta. Inclusive o livro da história nossa, você pode entrar no site do CRBM3 ou do Conselho Federal e baixar o livro lá para você conhecer um pouquinho da história. Isso aí que é a história, que é onde nós nascemos, o berço da biomedicina mesmo. E aí o que aconteceu? Aí aos poucos nós fomos se dividindo, começou com núcleos, e aí, de núcleos, passamos para regionais. E conforme vai aumentando a quantidade, o Conselho Federal ele sempre acompanha isso. Para o Conselho ele tem que estar forte, junto com o profissional e sendo um guardião da população. E conforme nós vamos aumentando os números, o Conselho Federal já vê a necessidade de ir se dividindo. Nós éramos somente 4, passamos hoje 5, hoje nós somos 5 regionais, né? Nós temos 6 regionais, nós já temos o estado do Paraná, que há 4 anos atrás se separou. E com o passar do tempo, o Conselho Federal mesmo vai olhando da necessidade e vai se dividindo sim. O Conselho jamais quer, e nós queremos pensar grande, nós já vamos chegar em 200 mil. Para quem era uma pequena categoria, hoje nós já chegamos em 200 mil e já passamos de 800 escolas no Brasil. Um crescimento absurdo, o crescimento exponencial. E naquela época de 2020 para cá, então, aí que nós crescemos mais ainda. E o profissional biomédico, antes, a gente chegava, tinha que explicar o que é o biomédico, o que faz o biomédico. Hoje não. A hora que a gente já chega numa casa, num encontro familiar, num encontro de uma empresa, você fala o seguinte: eu sou biomédico. Você já vai encontrar várias pessoas. Eu tenho um sobrinho, um tio, um cunhado, alguém que é biomédico dentro da família. Então agora nós temos o quê? Crescer cada dia mais e crescer com qualidade. Isso que é muito importante, que a gente pensa muito na população. Então nós temos que produzir muitos biomédicos, sim, e com qualidade. E a qualidade a gente só conquista com o quê? Com trabalho e com estudo.
e estudando. E o Felipe acabou de falar muito bem que o profissional biomédico, quando abraçou a estética, abraçou muito bem, porque ele tinha um dinamismo e conhecia de patologia, de fisiologia e conhecia do corpo inteiro. Conhecia de bioquímica, porque tudo no corpo da gente são interações. A gente sabe que são células e nós temos o quê? Elétrons, cargas, e tudo o profissional biomédico, ele entende sim. Por isso que a gente batalhamos muito para esse profissional, ele sempre ser o melhor. E o conselho, ele é o órgão que está do lado do profissional. Isso, o Conselho Federal e os 6 regionais, nós não abrimos mão. E até a gente nem dorme. A gente fica pensando nisso, porque a gente tem que sanar o problema o mais rápido possível. A gente não podemos deixar de passar o problema. Nós temos que enfrentar. O Felipe falou muito bem que a hora que a gente... Não, nós temos que ter essa abertura. Os regionais, todas as seccionais que nós temos, unidade de atendimento, ela está ali porque lá é a casa do biomédico. E aí, você tem que sentir aonde? À vontade na sua casa. Falou muito bem, não tem? Vai lá tomar um café no conselho, vamos ver a dificuldade. E hoje em dia, por rede social, é muito fácil, não, mas é melhor, a gente é de uma geração que é melhor a gente ir lá e conhecer a sua casa. Verdade. Tá bom? As pessoas estão cada vez mais distantes, né? Com as redes sociais, até mesmo pais com filhos dentro de casa e os meninos a maior parte do tempo em celular, e acaba que essa distância ela fica ainda maior, né? Então a gente tem que trazer proximidade mesmo, trazer informações para profissionais que estão atuando, quem que é o presidente do conselho, qual que é a atuação, o que que o conselho garante para os profissionais que estão atuando dentro da biomedicina estética, né? É uma coisa que vocês falam, né, que é um DNA de luta, né? E essas lutas, qual foi a primeira grande luta do conselho para conseguir essa liberação e garantir a atuação dos biomédicos na estética? A primeira luta que nós tivemos, foi muito bem lembrado, em 79 e depois 83, com o reconhecimento. Que foi reconhecido, foi difícil reconhecer, por isso que nasceu de luta. E de luta não, aí foi o seguinte, e como nós estamos o quê? Nós temos uma área de abrangência, de atuação de mais de 30, nós estamos com 33 habilitações, mas a área de atuação, nós passamos para mais de 70. E o profissional biomédico, ele é muito bem qualificado, e o Conselho Federal, vislumbrando isso, vê dessas oportunidades. E em 2007, 2008, começou-se esse advento da saúde estética. E o Conselho olhou, observou e abraçou, junto com o seu departamento jurídico, o que poderia fazer em prol da categoria do profissional biomédico. E está aí. Fizemos resoluções, as resoluções nossas estão aí vigentes, sim, certo? Vigente sim, e o profissional biomédico devidamente qualificado e registrado, ele tem que prestar um bom serviço para a população e ele vai ter um amparo legal do seu conselho. Nós temos o quê? O conselho é uma unidade o quê? Fiscalizatória? É. Mas os conselhos de biomedicina, nós olhamos muito por esse lado. A fiscalização nossa, a primeiro momento, não é punitiva, é orientativa sim. Porque nós temos é que nos orientar, sim, e defender a população do mal profissional. Por isso que a gente fala assim, você vai fazer qualquer um procedimento dentro da estética, entra no site do conselho e procura se aquele profissional está devidamente registrado. O site é aberto para a população, nós temos que saber usar, ou senão vai lá no conselho e pergunta como é que está esse profissional. Entendeu? É assim que a gente funciona. Isso é importante hoje, porque com a popularização da biomedicina, muitos, desculpa o termo, picareta, charlatão, se intitula biomédico, e muitas vezes não é. E quando a gente vê os problemas que caem na mídia, são os falsos biomédicos, os falsos enfermeiros, os falsos farmacêuticos. E hoje nós temos todo o controle de você entrar nesses órgãos e conseguir observar, olha, essa pessoa está registrada? Se essa pessoa está registrada, ela é habilitada em determinada atividade? Porque hoje nós temos vários biomédicos, nem todos os biomédicos vão atuar dentro da estética. E lá é possível observar, não, o Dr. Felipe Saldanha, ele é habilitado em ozonioterapia, em estética, em
práticas integrativas, porque tem tudo lá, é acesso público. Isso é possível ser feito. Várias vezes eu já coloquei isso no meu próprio Instagram, ensinando a fazer isso. E hoje a população, quando ela procura um profissional credenciado, um profissional sério, né, que esteja habilitado, que fez uma pós-graduação ou fez uma habilitação, um estágio bem feito, dificilmente esse profissional dá problema. Claro, existe um ou outro, mas na maioria das vezes o profissional que tem algum tipo de problema é um profissional que às vezes não é biomédico, ou às vezes não é especialista, ou então não é habilitado naquela área. Por isso que vem o problema. Agora, os profissionais que se capacitam, dificilmente nós temos problemas. Na maioria das vezes que nós vimos aí na mídia, são falsos, os falsos biomédicos que fazem determinado procedimento, e como usam de forma ilegal o nome da biomedicina, acabam prejudicando uma classe que é séria, que é honesta e que procura sempre um conhecimento de qualidade. Que o biomédico ele já nasceu cientista. Muitos biomédicos já nasceram docentes, né? Nós nascemos para fazer pesquisa, nós nascemos para dar aula, e hoje aí nós temos uma classe forte, unida, que chega em todo o Brasil e é reconhecida com mérito. Eu falo, poxa, hoje o biomédico é reconhecido e é reconhecido pelo excelente trabalho. Não só na estética, como nós temos aí o sequenciamento do Covid, que foi feito por uma biomédica. Então, hoje, na pandemia, o biomédico ele foi reconhecido como um profissional que esteve ali tanto na linha de frente quanto nos bastidores. Antigamente era falar, os biomédicos eram os bastidores, hoje nós somos os protagonistas. Hoje nós temos biomédicos aí que são fantásticos, são fenomenais, que estão na linha de frente, tanto na estética, quanto na pesquisa, quanto nos laboratórios, quanto na imagem. Então, assim, eu tenho um orgulho imenso em ser biomédico, justamente por ir atrás desse curso maravilhoso e também não ficar só à mercê daquilo, vou deixar o conselho ficar correndo atrás de mim, vou correr para mim. Eu sou ativo, vou lá, converso com o conselho. Então, todo biomédico tinha que ser assim, porque está no nosso sangue ser assim. Vamos lá conversar com o conselho, vamos lá ver, discutir com o conselho o que vai ser melhor para todo mundo, o que vai ser melhor para a classe, o que vai ser melhor para a população. E eles são super abertos a isso. Então o povo às vezes fala demais e muitas vezes não conhece, não sabe nem quem é um conselheiro, né, doutor Renato? Não sabe nem que tem uma delegacia aqui em Belo Horizonte. É verdade. Porque assim, o Regional 3 são várias regiões. Deixar o doutor Renato explicar um pouco mais sobre isso, mas são várias regiões e cada região tem uma delegacia. E a delegacia está ali justamente para sanar esse tipo de dúvida. E hoje as redes sociais é muito fácil entrar em contato lá com o Instagram do CRBM3, com o CFBM, é fácil você entrar em contato. Quantas vezes os conselheiros sempre estão mostrando, estou aqui hoje. E bater um papo com o pessoal, é muito fácil isso, fazer esse network, essa conversa, e cada vez mais crescer, não só a estética, como a biomedicina também. Que isso é importante. Doutor Renato, uma coisa que você falou, voltando nesse assunto, né, de DNA de luta, quando os biomédicos começaram a atuar na estética, quando saiu essa resolução e o biomédico ficou devidamente capacitado e habilitado a atuar dentro da biomedicina estética, como que foi para o cenário geral, para outras classes que achavam que biomédicos não poderiam estar ali realizando procedimentos que eram considerados minimamente invasivos? Foi muito tranquilo, porque a hora que nós fizemos a resolução, nós estávamos bem pautado com juridicamente, certo? E tínhamos profissionais devidamente habilitados já no mercado e com trabalho científico publicado e muitas coisas. Então foi muito tranquilo. Só que com aquela coisa que a gente fala o seguinte, do poder de ganância, não sei o quê, eles quiseram colocar o profissional lá. Só que o profissional biomédico mostrou para a população a grande capacidade técnica que ele tem para poder fazer a habilitação e a sua técnica minimamente invasiva, que é o que a resolução nossa ampara, porque o que nós fazemos é saúde estética. E hoje em dia, quem não quer ficar bonito? Então, é uma coisa, é um caminho agora sem volta. E nós saímos na frente, sim. Nós estamos lá com resoluções nossas, a primeira publicada em 2011.
E temos aí uma vasta quantidade de profissionais fazendo muitos procedimentos muito bem feitos. E o que é o que até o Felipe colocou, de falsos biomédicos, porque a pessoa acha o seguinte, você vai se intitular uma coisa ruim? Não, você quer intitular com uma coisa boa. Por isso que ela se apresentava como biomédico. Às vezes ele não era nem estudante de biomedicina, e outros eram o quê? Estudante de biomedicina, mas ele já se intitulava, por quê? Ele já estava o quê? Vislumbrando o horizonte de uma coisa magnífica, que é ser biomédico esteta. Então, o conselho está aí para isso, para coibir esses falsos profissionais, dentro da área, principalmente da área da biomedicina, que é a área que o Conselho de Biomedicina atua. Certo? O Felipe lembrou muito bem, o CRBM3, ele abrange Minas Gerais, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás. Em todas essas unidades, nós temos unidades de atendimento. Em Minas Gerais, nós temos em Divinópolis, nós temos em Uberaba, Montes Claros, em Belo Horizonte, nós temos o quê? 4 unidades de atendimento. E temos o quê? Fiscalização espalhada por toda jurisdição nossa. Nós temos fiscais rodando para tudo quanto é lugar para poder fazer o quê? Averiguação e separar o mal profissional, aquele que não está devidamente. Aquele que não é devidamente habilitado ou não é registrado, o conselho sim, ele age com rigores da lei sim, porque nós temos que defender o quê? A população. Então, se chega num local, a pessoa se intitula que é um biomédico e não é biomédico, não é um profissional, e está lá escrito, na mesma hora é instaurado e mandado para a delegacia de polícia. Nós temos que, esse é o papel nosso como autarquia pública. E agora, se ele é um biomédico, mas não está devidamente habilitado, ele vai ser sim punido, porque nós temos muito profissional bom, então nós não podemos deixar esses ruins à mercê e sujar o nome da nossa classe, que chama biomedicina. Nós não podemos deixar. Então, o que o Conselho priva muito de olhar muito por isso, com bons olhos sim. E a fiscalização do Conselho não para. E é o que você colocou lá, o Conselho está ali aberto. As redes sociais nossas é aberto, nós temos ouvidoria para poder estar sempre aberto. E se você quer fazer uma pergunta, se você quiser fazer uma denúncia, você vai lá, você não quer aparecer, você faz anônima. E não preocupa que o Conselho vai investigar sim. E a partir do momento que você faz uma pergunta lá, em pouco tempo você vai ter a resposta sim e o Conselho vai atuar, porque nós temos que privar sim pelos bons profissionais que nós temos dentro do Brasil. O profissional biomédico hoje, ele é muito respeitado em todas as áreas que ele atua. Então, o Conselho não pode deixar isso, uns maus profissionais, sujar os bons. Aquele que estudou, que trabalha honestamente, nós temos sim que defender ele sim. E aquele ruim, nós temos que extirpar sim da comunidade. Tem várias situações, né, de profissionais que acabam aparecendo na mídia de uma forma que não deveria aparecer, né, distorcida dos fatos que realmente acontecem na prática de procedimentos, né, as famosas intercorrências, né? E o profissional que está ali certinho, habilitado, capacitado, fez um procedimento, o procedimento deu errado, muitas vezes por causa do organismo do paciente mesmo, que não reagiu bem ao procedimento, e acabou saindo na mídia de uma maneira distorcida. Como que o Conselho lida com essas situações de denúncias desses profissionais que estão atuando? Então, Felipe, isso acontece muito, porque às vezes agora, se ele não é devidamente habilitado, é fato que ele vai fazer um erro sim, uma imperícia sim, porque ele não é habilitado para aquilo lá. E o Conselho, muito bem, a gente, é o que você colocou, a gente fiscaliza muito isso, aqueles que são devidamente. Agora, casos esporádicos pode acontecer sim, só que a gente vê que durante isso tem na classe médica, em todas as categorias nós temos sim que ocorre, só que a gente coíbe aqueles que sejam por imperícia, por ele não estar devidamente habilitado, e usar procedimentos que não são regulamentados pelo CFBM. Isso a gente tem que olhar muito,
porque nós temos procedimentos que são regulamentados. Esse daí nós fiscalizamos sim. Agora, aqueles que não são que não são regulamentados, o profissional não pode fazer. E se ele não pode fazer, o conselho vai sim, e o conselho vai ser punitivo sim, porque ele já está indo contra resoluções do CFBM. Então nós não podemos deixar isso ileso. Que é considerado o uso indevido da profissão, né? A aplicação da pena para quem está seguindo esse exemplo de atuar fora da profissão, né? Quando há uma denúncia, algo do tipo, e o profissional ele é habilitado, ele passa por um comitê de ética, ele vai passar por um comitê técnico-científico para ver se houve alguma imperícia, imprudência, o que esse profissional fez ou se foi uma reação do próprio paciente mesmo. Que, infelizmente, como nós não estamos falando de matemática, nós estamos falando de biologia, nós estamos falando de saúde, às vezes um procedimento pode ter dado errado, não por imperícia, não por negligência, nem por imprudência de um profissional, mas sim porque o organismo dele reagiu daquela forma. Então existe todo um comitê técnico dentro do conselho que ele vai discutir aquele caso, né, com pessoas especialistas, com pessoas que têm, às vezes, mestrado, pós-doutorado, doutorado, são pessoas ali que estão extremamente capacitadas para poder estudar aquele caso, para ver se aquele profissional ele fez uma coisa que foi indevida ou não, se realmente ele foi uma fatalidade que acabou acontecendo ali. E o que eu acho bem interessante na questão do conselho é justamente isso, a justiça. Porque nós devemos ser justos, né? Às vezes cai algumas coisas sensacionalistas na mídia e essas coisas pegam uma dimensão grande que não deveriam tomar. A mídia faz um sensacionalismo muito grande em cima daquele profissional e às vezes foi uma fatalidade, uma coisa que não estava dentro do controle do próprio profissional. Existe também muitas vezes omissão de paciente, o paciente omitiu determinadas coisas, omitiu determinadas questões de saúde que não deveriam ser omitidas, e aquele profissional, por não saber dessas questões básicas, né, que o paciente omitiu, ele acabou vindo a ter uma intercorrência. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm medo de processo ético, mas quem tem medo de processo ético é quem está errado, quem está certo vai ver ali dentro daquele comitê, ali dentro daquele grupo de pessoas que ele não errou, que ele estava dentro da legalidade, que ele não foi um profissional que estava errado, estava caminhando errado, né? E isso é bem interessante porque senão ninguém trabalha. Se a gente ficar com medo de ter intercorrência, a gente nunca vai trabalhar. Ela pode acontecer, ela pode ser minimizada, desde que o profissional capacite, ele tenha cuidado dentro da saúde daquele paciente, que ele estude, que ele faça cursos, que ele seja um profissional que seja bem habilitado naquela técnica, dificilmente ele vai ter problema. Mas mesmo assim pode acontecer o problema. Uma simples limpeza de pele pode ter problema. Você pode comer um camarão num restaurante e ter um choque anafilático sem saber que você era alérgico. A mesma coisa pode acontecer quando você for fazer a aplicação da toxina botulínica, né? Só que cabe ao profissional saber lidar com esse tipo de intercorrência, né? E às vezes, mesmo ele sabendo lidar com isso, o paciente pode vir a ter um prejuízo, mas não foi por culpa do profissional em si, mas sim por conta da situação. Isso aí, Felipe, você falou muito bem, porque é o seguinte, às vezes tem paciente que omite certas coisas que atrapalham o protocolo do profissional. Não conta, coisas que ele não recomenda a pessoa faz, e aí ocorre nisso daí. E voltando, pelo que você falou aí da comissão de ética, ela é bem rigorosa. E processos éticos, eles são de maneira sigilosos. Hoje, o Código de Ética do Conselho Federal de Biomedicina, ele é sempre atualizado. Recentemente, ele foi atualizado, certo? E aí, então, para a gente não incorrer em erros com um profissional que foi devidamente, que fez a coisa correta. Então, a comissão de ética analisa por todos os ângulos, certo? Não é só que você vai fazer, não. Então, é muito tranquilo. E é uma coisa que a gente recomenda muito para os profissionais. Primeira coisa, logo que recém-formado, lê o seu código de ética e entra e trabalhe com ele debaixo do braço. Você não vai ter problema. Você não vai ter problema, porque é o que você acabou de falar. Às vezes, um protocolo que foi feito de uma maneira correta e o paciente não seguiu aquele protocolo, o profissional pode executar a melhor técnica possível, mas se aquele paciente, né, não usou,
fez o que foi devidamente habilitado, para devidamente recomendado, vai ter um dano. E aí ele vai querer falar o quê? Eu vou processar. Pode processar. Aí o conselho vai abrir, faz um processo de admissibilidade, onde é votado. Isso também é tranquilo, é tudo em sigilo. Não é aberto, certo? Não é aberto. Aí ocorre em sigilo, onde vai ser? Onde vamos ouvir partes, os denunciantes, e todo mundo vai ser o poder da sua defesa para poder ser. Nós não estamos ali só para punir, não. Nós estamos ali para ouvir e ver o que foi que aconteceu. E a comissão de ética de todos os regionais, ela é muito ativa, porque nós temos que trabalhar ativamente, sim, porque nós temos que dar um resultado para a comunidade que está ali. Que é muito importante, né? Tem algum canal direto do conselho que esses profissionais eles podem estar acessando pelas redes sociais ou pelo site oficial do conselho para estar buscando essas informações, ver o que o profissional ele tem de apoio ali do conselho, se ele fica resguardado? Conta um pouquinho para a gente. O profissional, a gente fala o seguinte, ele tem que estar... Como é que você fala? Ela é sua casa. Da sua casa você tem que ter a chave, você tem que entrar sempre nela. Então você tem que ir lá fisicamente ou entrar no site e procurar, porque todas as inovações e resoluções e normas e tratativas, porque nós temos o Conselho Federal e os regionais, nós temos o quê? Portarias, resoluções que são regulamentadas constantemente. Então o profissional ele tem que estar sempre ligado no seu conselho, sim. Ele tem que estar atento de mudou o endereço, o telefone, colocar lá. Porque nós somos o quê? Uma autarquia que estamos ali para defendê-lo também. Então nós temos que ter um canal aberto com a comunidade e com o profissional. Todo mundo está ali. Então nós temos o quê? Nós temos o site oficial do Conselho Federal de Biomedicina, né? E temos o site, cada regional de onde você trabalha. No caso aqui em Belo Horizonte, nós temos o quê? Um site do crbm3.gov.br. Se você entra lá, você vai ter, se você é profissional, você vai ter um caminho para você entrar. Se você é da comunidade, como usuário, você vai ter outro caminho para você entrar. Se você quer saber se um profissional é devidamente habilitado, vai ter um caminho. Se você quer fazer uma denúncia, você que tem lá. Se você quer falar com o presidente, tem um link que cai direto conosco lá. E todos nós, o conselho ele é formado por 20 conselheiros que são eleitos. E esses 20 conselheiros, eles estão ali sempre à disposição da comunidade e do colega profissional biomédico, sim. A gente tem sempre essa participação, sim, de estar junto com o profissional e com a comunidade. Então, os 20 conselheiros estão sempre ali para poder responder qualquer questionamento que deva ter. Bacana. Eu acho que é importante essa interação, né, profissional com o conselho de classe, não só dentro da biomedicina, mas é um adendo que eu falo para todas as classes, como eu sou professor, dou aula para farmacêuticos, enfermeiros e tudo, e a gente vê a peculiaridade de cada conselho. E às vezes a gente conversando com um colega, com outro, fala assim, nossa, lá no Conselho de Biomedicina isso funciona um pouco diferente. Lá eu vejo o conselho mais aberto para o profissional, eu vejo o conselho de uma forma mais pai, mais mãe do profissional, mas também de uma forma ética. Não passa a mão na cabeça de quem está errado. Quem está certo, é bem amparado, mas quem está errado também tem a mão forte, que deve ser forte para quem está errado, justamente para não atrapalhar quem está trabalhando certo. E a gente vê que assim, são vários eventos que acontecem no Brasil inteiro, que ali você tem a oportunidade de estar conversando com os conselheiros, estar conversando com o presidente, com os presidentes, e só as pessoas se procurarem se informar, né, doutor Renato? As pessoas, hoje nós temos eventos aí em todo o Brasil, tem o nacional, tem os eventos regionais, que ali estão reunidos várias pessoas que estão ali em prol da categoria, né? E eu acho que assim, falta muitas vezes, eu acho que não só do biomédico, mas eu vejo que falta isso muito do brasileiro, a questão de cobrar, e às vezes a pessoa cobra demais, mas ela mesma não sabe
sobre aquela informação. Ela está cobrando, mas ela não sabe nem como funciona um código de ética, ela não sabe nem como funciona um processo ético, ela não sabe como funciona uma eleição dentro de um conselho, mas ela está cobrando, a culpa é do conselho. Às vezes fala que a culpa é do conselho é uma coisa que é voltada para o sindicato, a pessoa não sabe a diferença de um sindicato, de um conselho de classe, né? E aí fica fazendo aquele alvoroço, às vezes em rede social, em Instagram, Blogs. WhatsApp, blog, mas aí você pergunta, você já foi no conselho alguma vez? Você já foi conversar com o pessoal alguma vez? A pessoa não sabe nem quem que é conselheiro. Você que fez do conselho a sua casa. minha casa, né? Você é. se apropriou. Não, Pegou o tá doutor certo. Renato, falou, tá agora certo. você é meu pai e eu tô aqui dentro da minha É. casa e trazendo informação Exatamente. e buscando essa parceria. E sempre ali conversando com os colegas, né, conversando com os conselheiros, falando, olha, isso aqui pode melhorar, isso aqui a gente pode, vocês podem levar em plenária, porque querendo ou não, são os nossos representantes que estão ali para representar os profissionais, mas como que eles vão saber algumas questões se o próprio profissional não chega lá para o conselho e demonstra qualquer questão? Eu estou precisando disso. É mais fácil eu chegar em rede social, fazer aquele vurdurvunço todo, xingar, mas não saber nem como funcionam as coisas. Como que está ali, como que funciona uma plenária, como que é a discussão, como é feita uma regulamentação, como que não é, como que funciona toda a parte jurídica. E foram coisas que eu fui aprendendo como? Convivendo do lado do conselho. Você é do conselho? Não sou do conselho, mas eu estou sempre participando com o pessoal em prol de toda a classe. Isso é importante. Só que as pessoas elas deixam de ser ativas e terceirizam a responsabilidade. Nós estamos aí em ano eleitoral. Pergunta para as pessoas se elas sabem qual foi o último vereador que elas votaram. A maioria das pessoas não sabem, mas porque não tem aquela iniciativa. É muito mais fácil terceirizar o que você quer, né, do que você mesmo correr atrás. E eu falo, para ser biomédico você tem que correr atrás, porque é briga de todo lado. A gente apanha, a gente bate, a gente discute, a gente tem que mostrar que somos profissionais capacitados, o tempo todo. É o tempo todo. Porque como o doutor Renato falou, nós começamos muito cedo. Nós somos a profissão da saúde mais nova, uma das profissões mais novas que tem. Né? Então, nós não temos aquele centenário que hoje é milenar, a medicina é milenar, a enfermagem é milenar. Nós temos menos de 100 anos. Né? A farmácia também é centenária. E aí, quando nós vamos ver que nós chegamos entrando, metendo o pé na porta, mas mostrando a capacidade e respeitando os outros profissionais, que hoje eu desconheço uma classe que tem a maior capacidade de trabalhar com multidisciplinaridade. Então nós conseguimos trabalhar com enfermeiros, com médicos, com farmacêuticos, com nutricionistas, com educadores físicos, com uma facilidade muito grande. Por quê? Nós temos essa flexibilidade. Com biólogos. Né? Então a biomedicina antes ela foi criada, era conselho de ciências biológicas, modalidade médica, depois que veio separar. Então nós nascemos junto com a biologia. E depois que nós separamos ali. Então, eu acho que o biomédico ele tem a capacidade de ser versátil. Onde ele entra, ele se adapta e ele se aprimora e acaba ficando muito bom no que faz. Então, essa é a grande vantagem de ser biomédico. Aí é uma honra falar que eu sou biomédico hoje. Não, é uma honra para a gente, é o que você acabou de falar. Nós nascemos juntos, mas logo depois se separamos da biologia. Mas a lei de criação foi junto em 79. Depois teve as separações e cada um seguiu o caminho. E é o que você lembrou bem aí. Nós somos a mais nova, mas foi a primeira profissão que abraçou a saúde estética. Sim. Nós somos os pioneiros, sim. E falamos com orgulho. E por causa disso que nos congressos nossos hoje, principalmente na área da estética, a hora que fala que congressos de outras áreas que falam o seguinte, vai ter estética, eles já falam o seguinte, a maioria vai ser biomédico. Cursos, vai ter biomédicos. Por quê? Nós crescemos sim em muito, com qualidade, né, e com desenvoltura e com eficácia. Então nós podemos abrir o peito e falar o seguinte, eu sou biomédico, sim. Isso aí é um legado que ninguém nos tira. Nós estamos o quê? Com 50 anos praticamente só que nós já somos o seguinte, nós temos um legado de uma profissão diferenciada, sim. E é o que você lembrou bem. Qualquer área que o profissional biomédico chega,
outros profissionais falam o seguinte, opa, peraí, vamos escutar ele. Vamos escutar ele. Porque nós nascemos, foi o que você colocou aí, foi da ciência, da pesquisa, né? Então, nós crescemos, nós nascemos humildemente e fomos cada dia conquistando mais espaço, sim. Isso é fato e não é o Renato do Conselho que está com o presidente que está falando, não é o Felipe, não. É que a hora que você corre o Brasil inteiro, você fala o seguinte, aqui tem um biomédico. Então você fala o seguinte, a gente pode bater a mão no peito e falar assim, então temos serviço com qualidade. Isso aí é fato, sim. Não é que a gente está puxando a sardinha para o lado nosso, mas a gente roda o Brasil inteiro, a gente vê isso, certo? Em outubro agora nós vamos ter o 18º Congresso Brasileiro de Biomedicina e o 2º de Biomedicina Estética. Grandes empresas da área da estética já nos procuraram e pessoas que trabalham com biomedicina estética procurou a gente, mexe com saúde estética, procurou a gente que vão ter estandes lá. Então você, biomédico, que quer conhecer mais ainda sobre saúde estética, dá uma ida no Rio de Janeiro do dia 24 ao 27 de outubro, no Rio Centro, um local grande e bonito, porque o profissional biomédico, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com qualidade, inclusive congresso, em local bom, sim, certo? Vai ser no Rio Centro, um local espaçoso, que nós vamos colocar muitos biomédicos lá dentro. Nós estamos mudando a cara do Brasil, hoje com a biomedicina. O crescimento é assim, absurdo, né? Quando você olha para como que eram esses eventos há 5, 6 anos atrás e hoje, né, com os espaços cada vez maiores, os estandes, coisas lindas que essas empresas Os laboratórios trazendo, hoje é né? impressionante que os laboratórios correm atrás do biomédico, né? No início, quando a gente entrou na estética, era muito assim, não vou vender para você não, porque você não é médico, e vendi debaixo dos panos. Então, assim, tinha um mercado paralelo. E aí o biomédico começou a comprar de quem vendia para ele legalmente. E aí teve algumas empresas que eu posso falar, a Galderma, por exemplo, abraçou a gente desde o início, a Renova abraçou a gente desde o início. E hoje tem empresas que correm atrás. Não, vamos entrar nos seus eventos agora, né? Quero participar. Mas antigamente agora que eu cresci, você quer me agora, namorar, exatamente, né? Exatamente. Foi o patinho feio, né? Que virou o cisne bonito, e hoje quando se fala em questão de saúde estética, o biomédico hoje ele tem uma qualidade fora do normal, porque nós viemos com toda aquela base das análises clínicas e aquela base laboratorial, aquela base de rigor científico, e entramos dentro da estética. Era o que faltava na época. Na época, ou era um grupo muito seleto de profissionais que estavam ali, os médicos, ou então eram os esteticistas, que antigamente não tinha nem a graduação em estética, era só aqueles técnicos que estavam ali. E hoje até a própria estética cresceu muito com a biomedicina, né? Porque a estética, os profissionais da estética viram que era necessário se capacitar. Hoje nós temos aí esteticistas que têm um potencial de qualidade profissional muito grande, lembrando que o Conselho de Biomedicina também abraça o esteticista, né, doutor Renato? A gente tem uma ala lá que abraça o pessoal da estética que quer trabalhar certo. Para técnico e tecnólogos, para técnico, na área de técnico e tecnólogos. Que abraça, que o pessoal fala, e é um conselho que abraça também essa classe. E assim, desde que sejam pessoas que dentro da regulamentação, dentro da atividade profissional adequada, né? Eu acho que hoje tem profissional que briga com o biomédico sem ter a necessidade de estar brigando com o biomédico. O biomédico é muito tranquilo de lidar, é um profissional que está em todas as áreas da saúde, toda a parte tem um dedinho no biomédico ali. E aí quando a gente começa a trabalhar na saúde estética, vem um conselho de biomedicina, começa a comunicar com o conselho de farmácia, com o conselho de odontologia, com o conselho de enfermagem, se une, começa a conversar em prol da estética saudável, da estética que seja boa para a população. Quem sai ganhando é todo mundo. Ao invés de ficar assim, e essa área que é minha, esse pedaço é meu, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e fica naquela judicialização, naquela briga comercial. Eu falo assim, eu não tenho tempo de ver quem está fazendo determinadas coisas, porque eu não tenho tempo na minha agenda de ficar correndo atrás de profissional que esteja fazendo coisa errada, né? E aí a gente vê, às vezes, alguns profissionais fazendo denúncias perante a delegacia de um profissional que está totalmente correto.
Eu fico, gente, não tem paciente pra esse cara ficar fazendo denúncia. Pra fazer denúncia Ficar é uma denúncia. coisa improvável. Mas vai lá Improvável. e olha. Mas se às vezes reserva de mercado, nós abrimos o mercado. O conselho e nós, a biomedicina, a gente pode falar, nós temos reserva de mercado não. Porque a gente bate a mão no peito e fala o seguinte, nós somos bons sim. E por causa Sim. disso que nós tivemos o grande crescimento sim. E nos eventos nossos agora, antes a gente tínhamos eventos da parte da estética, não, hoje nós temos grandes eventos com trabalho científico, ou seja, com comprovação científica. Então, nós estamos saindo na frente sim, e somos respeitados sim a nível de mundo, nós estamos sim muito respeitados. Nós temos biomédicos que já saem do Brasil para fazer biomedicina estética, saúde estética em outros locais do mundo. Por quê? Aprendeu aqui com qualidade. E nós temos o quê? Professores e escolas muito boas aqui no Brasil. Falando de escola, né, a gente não pode deixar de falar da maior pós-graduação de estética do Brasil e da América Latina, que é a Nepuga Pós-Graduação. A Nepuga é a nossa parceira aqui, apoiando o nosso projeto desde o início do Dr. Esteta Podcast. Que são imagens de profissionais que passaram pelo Nepuga dentro das vivências clínicas, buscando essa capacitação. O profissional ele vai para o Nepuga, faz a pós-graduação, Nepuga manda para ele o certificado. Como que funciona, doutor Renato, para ele já entrar com certificado dentro do Conselho de Biomedicina Estética? Terminado uma pós-graduação, você pega a sua documentação que a instituição te deu, que é o histórico e o certificado, o reconhecimento da sua pós-graduação, você anexa e manda, às vezes você nem precisa de ir no conselho. Hoje em dia a gente fala para ir no conselho, é para tomar café, para fazer um bate-papo, porque tem coisas que são diretrizes de registro, de inclusão de habilitação, você faz pelo próprio sistema que o conselho já tem. Certo? Você coloca, aí nós temos uma comissão de ensino e docência, avalia aquela documentação e na mesma hora já está validado a sua habilitação. Ou seja, a comissão de ensino e docência avaliou a documentação, chegou lá, avaliou, está dentro do que é feito pela lei, na mesma hora você está devidamente habilitado e apto a trabalhar. Isso leva quanto tempo em média, mais ou menos? É muito rápido. O que às vezes demora, porque às vezes tem pessoas que vai lá, entra no sistema, inclui um documento, esquece de assinar outro documento, falta uma outra certificação, emite uma taxa e não recolhe a taxa. Só que a hora que você entra no sistema e faz tudo corretamente, é muito rápido. Ou seja, em 2, 3 dias, sua documentação está devidamente avaliada e aprovada. Eu já tive documento meu que em 3 dias foi aceito. Teve um com 1 semana, mas era por causa da falta de assinar o certificado. É porque às vezes, e voltando assim, às vezes para os demais, isso nós estamos falando de uma inclusão de habilitação, mas o próprio registro no conselho, às vezes fala o seguinte, arrumei um emprego, e agora? Vou ali escrever no conselho? Sim, vai lá, se inscreve. Só que a hora que você vai lá se inscrever, leva toda a documentação, só que às vezes tem pessoas que levam uma parte, esquece outra, não anexa o documento, só que se você fizer corretamente ou pedir o auxílio de algum colaborador nosso, na mesma hora ele vai te colaborar com você, você colocou, deu entrada, a comissão de ensino e docência avaliou, ou seja, em 3 dias você está devidamente habilitado, com seu registro profissional ou a sua inclusão de habilitação. Isso não é desculpa para trabalhar errado. Então, se você que é profissional está nessa transição de finalizar a pós-graduação e já dar entrada no conselho, o doutor Renato falou que é muito rápido, muito fácil, então já pode começar a arregaçar as mangas, começar a trabalhar, que o conselho vai estar liberando essa atuação, né, do profissional o quanto antes, né? O quanto antes, porque nós queremos o quê? O mercado está precisando de profissional biomédico, devidamente habilitado, certo? E uma das coisas que a gente preza por causa disso, porque a gente sabe, hoje, por questões comerciais, a pessoa tem que sair na frente, e às vezes terminou
terminou aquela sua graduação, vai lá no conselho, registra. Você terminou a sua pós-graduação, vai lá e já se registra e já arregaça as mangas e vamos à luta para trabalhar. Porque quem está aí no mercado sabe, serviço não falta para o bom profissional, não. E o bom profissional, às vezes, o Felipe até colocou, ele não tem nem tempo para fazer muita propaganda. A gente sabe que você tem que fazer. Só que a melhor propaganda que ainda existe é o que é? O boca a boca. A gente fala muito aqui, né? O marketing, ele dá resultado? Dá, mas o boca a boca é espetacular, né? Então, você que é profissional da área da saúde, quer ingressar na biomedicina estética, tem o QR Code aqui, acessa nosso QR Code, vai lá para o site do Nepuga, dá uma olhada na pós-graduação, nos cursos livres que o Nepuga oferece hoje para o profissional atuar dentro da estética. O pessoal do comercial do Nepuga, eles vão entrar em contato com vocês para poder passar todas as informações da pós e começar a trabalhar, né? Bombar esse mercado estético ainda mais, né? Fazer crescer, fazer que a estética ela tenha cada vez mais pessoas brilhantes como o Dr. Felipe, como o Dr. Renato, como vários outros que já passaram pelo nosso podcast aqui, para trazer informação e ajudar essas pessoas, né? Que a população acaba ganhando com tudo isso que nós estamos vivenciando, né, doutor Renato? Como que você enxerga esse ganho da população com essas atuações? É o que a gente fala. Hoje nós estamos no dia a dia nosso, todo mundo quer ficar bonito. Ninguém quer ser aquele mais feio. Então, se você tem que procurar o quê? Um profissional biomédico devidamente habilitado e vai arrumar uma coisa, outra que precisa, vai lá e procura um profissional biomédico devidamente habilitado. E nós temos aí a nível de Brasil, nós temos muito profissional devidamente qualificado, sim, para fazer essa sua saúde estética. E no nosso último episódio, foi com a doutora Ana Carolina Puga, né? Ela esteve aqui presente com a gente, falou da trajetória dela, como que ela chegou na biomedicina e como que surgiu a ideia dela levar para o conselho avaliar essa liberação da atuação dos biomédicos dentro da estética. Eu queria que você contasse um pouquinho rapidinho para a gente como que você enxergou isso há 10, 12 anos atrás. Eu acho que mais, né? Porque 2011, né? Porque foi em 2008 para 2010, foi quando começou essa avaliação. E o conselho, por ser uma autarquia, a gente não pode ir pelo achismo. Nós temos que ter o quê? Um corpo jurídico devidamente bem orientado para poder trabalhar, porque não é simples o conselho fazer uma resolução e pronto, não. Nós temos que ter uma bagagem jurídica e tem que ter o seguinte, vai fazer benéfico e não vai ofuscar e não vai atrapalhar, não. Podemos fazer sim, com segurança sim. Então o Conselho Federal, depois que analisou tudo isso, ele lançou a primeira resolução que nós tivemos em 2011, foi isso. Mas foi devidamente estudado por todo um corpo jurídico, porque não adianta o Conselho fazer uma resolução e ela cair no outro dia. Muita gente acha, o Conselho pode fazer isso. Vamos ter amparo legal, o jurídico aceita, está correto, está dentro da Constituição, está dentro do Códigos de Leis, está dentro sobre Código do Consumidor. Então, é uma ampla que o Conselho tem que olhar antes do que simplesmente regulamentar. Então, foi com muita calma isso aí que aconteceu, demorou 2 a 3 anos, aí devidamente regulamentou, aí hoje está aí. O sucesso que está aí hoje em prol da categoria biomédica. É legal aí que a gente vê outra questão também, que são as práticas integrativas, né? Complementares, que foi uma demanda da população, uma demanda da necessidade do SUS, e o Conselho foi lá e abraçou isso também, né? Uma demanda da Organização Mundial da Saúde, falo por conta da ozonoterapia, sou um defensor nato dela, e eu achei interessante que o Conselho de Biomedicina abraçou isso de uma forma tão interessante,
porque vai fazer bem para a população. É uma questão que está em uma autarquia mundial, que é a OMS, está dentro das diretrizes do SUS, e hoje nós conseguimos ver o profissional biomédico, além de estar trabalhando na estética, está trabalhando aí com diversas práticas integrativas que vão gerar qualidade de vida para o paciente, vão gerar qualidade, vão diminuir o número de leitos dentro do SUS, vão melhorar diversas famílias, né, que indiretamente, quando você gera um emprego, você está melhorando diversas outras famílias, e a gente vê hoje o potencial de como é importante termos outros profissionais que amparam o meio legal de você estar trabalhando de forma correta. Então tem todo um estudo por detrás. Eu falo como biomédico que tem auxílio dentro do conselho, que como é importante nós temos pessoas que lutam pela classe e lutam pela população. Porque nós vemos aí em vários conselhos, né, que vários não, um conselho específico que não deixa uma coisa sair porque tem um efeito comercial muito forte, né? Uma indústria aí, que eu não vou citar o nome, ela é muito forte em cima desse conselho. Não, nós não vamos liberar essa prática integrativa porque isso daqui não faz jus ao mercado, né? E eu acho que é interessante quando a gente tem essa associação. Conselho, sociedade, profissional. É uma tríade perfeita, porque fica bom para todo mundo, fica bom para o profissional, fica bom para o conselho de classe que está defendendo o profissional e a população, e fica bom também para aqueles que estão trabalhando ali honestamente, né, levando o sustento para suas famílias. Né? Eu acho que isso é primordial dentro da atuação dos conselhos. Perfeito. Doutor Renato. Fechou com chave de ouro. E pegando aí, porque ele comentou sobre o ozônio, ela, por ser uma técnica, essa aí não, é uma técnica milenar mesmo, né? Que já vem por anos e anos estudando a parte da ozônio. E hoje nós vimos eu vi recentemente, num evento que estava por acaso em Gramado, estava tendo um edital de licitação ofertando serviço de ozônio, contratando serviço de ozônio para a população. Recentemente, nós tivemos um evento em Gramado, e a hora que você chega na cidade, você fica querendo pegar um jornal, vai folheando. A hora que eu vi lá, estava tendo o quê? Ofertando para empresas se cadastrarem, porque a prefeitura estava fazendo o quê? Contratando o serviço de ozonoterapia para a população. Sensacional, podia expandir para então, isso aí é uma cidades, coisa né? para a gente, para se pensar. E é o que ele colocou muito bem. As PICs vieram para ficar. Então, vamos falar a verdade, a Secretaria Municipal, que não tiver atenada para isso, ela está perdendo, inclusive perdendo recurso. E sempre que a gente vai em prefeituras conversar com o secretário de saúde e secretário de administração, a gente fala sobre o profissional biomédico, a gente coloca que a gama de habilitações que ele pode fazer, de área de atuação que ele pode fazer. E a gente coloca o seguinte, você tem serviço de ozônio aqui, de PIX? Não, não tem. Você está perdendo dinheiro do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde coloca verbas para isso. E o profissional biomédico é devidamente habilitado. Um dos serviços que a gente de conselho estamos fazendo de base é isso, mudando essa concepção, porque várias cidades de interiores não têm um profissional porque eles pedem um concurso seguinte, repete o concurso de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, aí não tinha nenhum profissional biomédico. Então nós fazemos dentro da jurisdição esse trabalho de formiguinha, fazendo o quê? Uma conscientização com a prefeitura, com o secretário de administração e com o secretário de saúde, colocando a possibilidade do profissional biomédico na inclusão dele nos próximos concursos. E nós estamos tendo êxito. Então é um trabalho que o conselho nós estamos fazendo de formiga mesmo, de que de crescimento. Que bom, viu, doutor Renato? Fiquei muito satisfeito com a sua participação aqui. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez aqui, doutor Felipe, muito obrigado. Prazer. Muito obrigado, doutor Renato. Quer deixar alguma mensagem final aí para quem assistiu? Você, biomédico, venha conosco e conheça o conselho, porque lá é a sua casa, certo? É esse ditado que eu queria colocar
vem ali tomar um café conosco, ou se não, entre pela rede social, conversa, nos auxilia, igual o Felipe colocou muito bem ali. Você tem uma demanda, vem aí, conversa conosco para a gente arrumar uma solução junta. Nós estamos aí para auxiliar, porque afinal de contas, eu sou biomédico. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Dr. Esteta Podcast. Aquele pedido especial, não deixe de seguir nas nossas redes sociais, no Instagram. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal do YouTube e até a próxima.